Bom dia, pessoal. E aí, preparados para mais um Conexão Portal com muitas dicas e novos conhecimentos sobre o pregão eletrônico? Então vamos seguir nesse tema que é a especialidade do portal de compras públicas como a maior plataforma privada de pregão eletrônico do país. Na live de hoje, o foco será nos modos de disputa que a modalidade do pregão eletrônico permite. Nós vamos aprender as diferenças entre eles, o que ainda gera muitas dúvidas nos fornecedores que desejam participar de licitações públicas. O novo decreto do pregão eletrônico 10.024 de 2019 prevê dois modos de disputa para o envio de lances eletrônicos, conforme o artigo 31, são eles: o modo aberto e o modo aberto e fechado. A mudança surgiu a partir de um estudo do Banco Mundial que concluiu que o encerramento aleatório do pregão, o tempo randômico previsto no decreto 5.450 de 2005, tornava a fase de lances mais uma questão de sorte entre os competidores, o que acabava trazendo prejuízo aos certames, pois impossibilitava uma verdadeira disputa de preços. Vamos falar sobre a diferença entre esses modos de disputa, as vantagens e desvantagens de cada um deles e quando utilizá-los. Nós convidamos o consultor em licitações, Éder Barduco. O Éder Barduco é o criador do site ederbarduco.com.br, consultor em licitações e empresário atuante no segmento desde 2009, sempre com foco no pregão eletrônico. Com seu canal no YouTube, Pro Licitação, ele decidiu compartilhar o conhecimento adquirido e ajudar outros fornecedores nas vendas para o setor público, atuando em diversos pregões eletrônicos para empresas, mentoria, consultoria e cursos sobre compras públicas. Ainda disponibiliza conteúdos gratuitos no YouTube e também é especializado em pregão eletrônico de agências lotéricas. Então, bom dia, Éder, seja bem-vindo novamente ao Conexão. Bom dia, Estela. Bom dia. Bom dia, Estela. Bom dia, Leonardo. É um prazer toda vez que eu sou convidado em participar dessas lives que o portal faz. E com isso vem ajudando os fornecedores lá do outro lado com as dúvidas, não só fornecedores, mas também o pessoal lá do órgão público, que tem várias lives que vocês fazem para simplificar o processo e trazer empresas para vender para o maior comprador do Brasil, que é o governo federal e suas esferas, né? Que bom, um prazer é sempre nosso de tê-lo aqui conosco. E bom dia também para você, Leonardo Ladeira, CEO do portal. Tudo bem, Léo? Oi, Estela, tudo bem? Bom dia, Éder. É um prazer estar aqui com você mais uma vez falando em cima disso, num tema que eu sei que você sente na pele e sofre com ele todo dia, né? Então, vamos tentar mostrar para o grupo de usuários em geral, tanto para o comprador que precisa entender direitinho o que ele está fazendo nessa hora, quanto para o fornecedor, como é que ele tem que se preparar para esse momento, né? Vai ser bacana essa conversa, bem legal mesmo. Vamos em frente aí. Com certeza. E, você aí que nos assiste, participe da nossa live, tá? Nós estamos esperando as suas perguntas, as suas dúvidas aqui pelo chat do canal do portal no YouTube. Então, esperamos a tua participação, o teu comentário, a tua dúvida, pode mandar para a gente. Então, vamos começar, senhores? Eu vou começar aqui com o Léo. Ô, Léo, conta para a gente, o portal, ele suporta todas as modalidades de disputa? Quem que usa essas modalidades e em que casos? É muito bacana essa pergunta, Estela, e ela vai direto ao ponto. O que acontece? A gente, quando está falando agora de modo de disputa, a gente tem que parar para pensar que a gente tem 3 marcos normativos que são relevantes. Você tem a nova lei, a 14.133, que fala dessas mecânicas de disputa e da combinação entre elas. O portal já está, inclusive, atuando para permitir que processos eletrônicos aconteçam dessa forma. Você tem a mecânica do Decreto-Lei 10.024, tá? Que, exatamente, como você já colocou, veio a sanar alguns problemas que estavam previstos na Lei 5.540, mas o portal também suporta os modos anteriores de disputa. Por quê? A Lei 10.024, o Decreto-Lei 10.024, ele normatizou esse procedimento para a União.
Existem municípios que têm legislação própria e que ainda não alteraram isso e que têm, dentro do modelo de disputa previsto na legislação deles, a mecânica que existia na 5.540. Resultado, eu não consigo deixar de ter essa opção naquela ótica do... que não sou eu que defino o que tem que acontecer. É o ente comprador e a legislação que o ente comprador se aplica que tem que ter. Então, apesar disso estar diminuindo e tende a acabar, até porque já está no segundo marco regulatório novo depois daquilo dali, né, Eda? Ele ainda existe. Ainda, de fato, a gente encontra alguns municípios que, por força de não terem feito a sua atualização legislativa, ainda estão usando, por exemplo, o tempo randômico para encerramento de item. Então, o portal suporta isso. Essa é uma decisão do ente comprador, que tem que estar embasada junto ao jurídico desse ente comprador. E, enquanto plataforma de serviço, eu torço para que isso se atualize rápido, né? Menos coisa, inclusive, para a gente dar manutenção e menos loucura na cabeça do fornecedor, que cada hora encontra uma coisa diferente. Mas o fato é que tem muito mais nessa história do que apenas 2 modos de disputa, que nem as pessoas tendem a achar que a gente está limitado a. Mas a conversa é longa, ela não termina só nesse ponto aí, não. Vamos longe ainda. Éder, então quais são os modos de disputa de um pregão eletrônico atualmente e como funcionava a modalidade antes do decreto 10.024? Estela, por incrível que pareça, como o Leonardo disse, ainda temos muito, nós aqui participamos, e aqui eu compartilho dia a dia mesmo, atuação prática em dezenas de portais aí, ainda existem muitos pregões no modo randômico. Atualmente tem o aberto fechado e o randômico. E no Comprasnet a gente só vai ver pregões, por ser de verbas do governo federal, o aberto fechado. O modo aberto, ainda eu uso a expressão de modo doação e não modo aberto, vou explicar o porquê dessa expressão, mas existem muito ainda no randômico, e principalmente o portal mesmo. Vou dar um exemplo aqui do Banco do Brasil. O portal do Banco do Brasil, eu posso dizer que 50% das licitações que nós participamos ainda é no randômico. E qual a diferença? O que eu posso dizer de diferente um do outro? Para quem atuava no passado com modo randômico, eu acredito um dos melhores sistemas que não deveria ter caído fora, como disse ali o estudo do mundo, que até o Leonardo comentou aqui do Banco Mundial. Por quê? O randômico, está certo que é sorte? Eu acho que é sorte. A pessoa que está na frente, ela teve um preparo, ela digitou o lance correto, ela teve agilidade, ela conhece do processo. Então, ela tem a vantagem, entre aspas, de arrematar aquela disputa. Só que aquela pessoa também que não tem muita noção e está começando, ela pode levar, porque ela poderia estar na frente, acabar o tempo, e você arrematar um processo, um pregão, com um preço muito melhor do que a gente está vendo nos dias de hoje. Se você perguntar qual dos 3 modos de disputa você acha que é o mais adequado, então? O modo aberto e fechado. Por quê? O modo aberto e fechado, você consegue, e eu tenho visto diariamente isso, arrematar com um preço muito mais justo, tanto para o fornecedor, quanto para o órgão. Agora, o que eu tenho visto no modo doação, no modo aberto? Esse modo doação, ele só acaba, eu vou depois falar o tempo de cada um, vou explicar isso aí para não ficar essa dúvida, mas ele só acaba a hora que alguém para de dar lance. Se o pessoal acessar meu canal, quando mudou o decreto que foi em 2019, um dos primeiros pregões que eu participei, eu estava visitando um cliente em São José do Rio Preto, e eu tinha que atender ele lá na terça-feira, e na segunda eu tinha um pregão. Eu fui antes e fui participar desse modo aberto. No hotel, eu liguei o computador, fiz uma transmissão ao vivo, e no único item eu fiquei 5 horas no modo aberto. E como assim eu não tinha todo o conhecimento, que tinha acabado de acontecer, eu não fui nem no banheiro, eu estava louco para ir no banheiro e não conseguia levantar para ir no banheiro com medo do tempo acabar. Porque era 2 minutos, sabe aquele negócio assim? Então, o modo de disputa aberto, você, falando do tempo, ele fica 10 minutos aberto na maioria dos portais, já no back são 15 minutos, não são 10. Passou esse tempo aberto, ele vai para uma prorrogação. Nos outros portais, na grande maioria, 2 minutos, como fala a lei, como fala o decreto, e no back, 3 minutos, na verdade, 2,59. Então, você fica ali dando lance. Então, mesmo
que os primeiros colocados, ou o primeiro pare de dar o lance, porque já está no osso, mas se lá tiver 50 participantes na disputa, como já aconteceu, e alguém lá de trás, no intervalo de 2 minutos, deu o lance, ele vai prorrogando. Ele vai prorrogando. E isso vai. E o que eu recomendo nessa hora? Vou falar nas próximas perguntas, senão respondo tudo aqui agora. Mas eu acho que eu respondi sua pergunta. Eu vou falar do aberto e fechado. O aberto e fechado, pessoal, é 15 minutos aberto. Depois de 15 minutos, ele vai de 1 segundo a 10 minutos no aleatório. E aqueles melhores classificados, pega o primeiro colocado, 10%, o que se enquadra nesses 10% da primeira proposta, ele vai ser convocado a dar aquele lance fechado de 5 minutos. E o randômico, pessoal, ele fica um tempo aberto, depois ele vai para um encerramento aleatório de 1 a 30 minutos, e ali, quem tiver melhor proposta e o tempo acabar, se encerrar, leva o pregão. Só que, o que eu via também no randômico, 30 minutos. Se ele se estendesse até os 30 minutos da disputa, o preço caía demais. Agora, se ele acabasse no comecinho, quem tivesse na frente arrematava com um preço excelente para o fornecedor. Certo. Então, para a gente deixar bem claro aqui, Éder, qual a diferença do pregão no modo randômico para os modos de disputa aberto e aberto fechado? Eu posso dizer que era o preço, que era bem melhor antes, tá? Eu faço isso desde 2009 e arrematei diversos pregões com preço legal, com uma margem legal. Hoje, no modo aberto, os preços caem demais, além do tempo. Então, a diferença é o tempo, você fica muito mais tempo numa disputa, mas muito mais tempo, e o preço cai demais no modo aberto. No randômico, geralmente, você vai ficar ali 30 minutos no máximo num item disputando, o preço não cai tanto, porque não tem aquela doação que eu falo de não acabar o tempo, o pessoal vai reduzindo. O que acontece também, 2 anos, quase aí 1 ano e meio de pandemia, o pessoal, acho que apavorado, quer vender, não acontece as coisas, os preços caíram demais também. Mas então, o que eu falo, a diferença, além do preço, é o tempo que você perde hoje em dia. Então, nós que atuamos para diversos clientes e temos diversos pregões por dia, você perde muito tempo atuando. Quando o modo é aberto, você pega o edital, fala modo aberto, faz assim. Esse daí vai demorar. É um estudo até interessante para fazer, sabia, Estela? Sinceramente, eu posso te dizer que, de fato, um ponto que o Éder citou, eu consigo dado para isso. De fato, a economia entre valor de abertura e valor de fechamento dos itens em aberto, a gente sabe que é maior do que no aberto fechado, em média. Lógico que média sem desvio padrão não serve para grande coisa, né, Éder? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Agora, tempo, eu admito que eu não tenho esse estudo. Os dados estão aqui, eu vou fazer um levantamento a respeito disso e acho que cabe até um post depois no portal para falar sobre esse assunto. É curioso essa colocação. Importante, eu acho legal, viu? Bacana. Ô, Léo, e depois, então, do decreto 10.024, qual que tem sido o modo mais comum de disputa no portal? Inegavelmente o aberto. Exatamente, porque o Éder não está errado quando ele preocupa, a margem fica pior. De fato, a economia, como eu acabei de falar, a economia está mais marcada no modo aberto. A gente tem valores menores. A gente sabe, inclusive, que isso acontece muitas vezes por falta de experiência do licitante, né? Porque eu costumo brincar, gente, não é cassino e não é videogame. Você está numa atividade séria. Tá? Você não tem, ninguém te obriga a dar um lance, mas tem argumentos legais e administrativos para fazer honrar o lance que você deu. Então, pensa 2 vezes antes de botar um número e apertar o Enter confirmando aquele número ali dentro, porque você vai ter que entregar se você ganhou. Pensa nisso. E outra coisa que me chama a atenção é que muitas vezes o comprador não está comprando só o produto. Está comprando a logística do produto também. É diferente de... Vou dar um exemplo bobo. Resma de papel para colégio, para educação. Né? Uma coisa é você entregar caixas e mais caixas de papel no almoxarifado central da Secretaria de Educação do município. Outra coisa completamente diferente é você ter que entregar em cada um dos núcleos educacionais que o município tiver. Então, isso impacta em preço. Então, não olha só a descrição
seca do objeto, não. Olha as condições de entrega, quantidades mínimas, tudo isso é fator de composição de preço. O Éder, tenho certeza, vai conseguir falar disso e ver que isso varia também, né? Eu já vi de tudo nesse tipo de coisa, desde de uma maneira a outra. E isso impacta. O cara vende o papel pelo preço do papel, depois tem que montar uma mecânica de logística para entregar esse papel em 30 lugares. Perdeu dinheiro. Tá? E o objetivo do pregão eletrônico não é fazer o fornecedor perder dinheiro, gente, é o preço justo. O preço justo é bom para todo mundo, bom para o comprador e bom para o fornecedor. Nessa ótica aí tem que ser uma preocupação sempre mesmo. Com certeza. Éder, o robô de lances pode ser usado no pregão eletrônico? E se sim, em que casos? E como que ele atua em cada modo de disputa? Olha, completando o que o Leonardo estava falando, pregão eletrônico também, o que eu tenho dito muito aqui para os nossos alunos e clientes, você não ganha pregão no preço. A grande maioria dos pregões que nós estamos arrematando para os nossos clientes de consultoria pontual aqui, não é no preço, você organiza a documentação conforme solicitado, deixa o pessoal que não tem conhecimento de custos fazer a loucura e arrematar. Os pregoeiros eu tenho visto que cada vez estão mais preparados, porque a análise que lá no passado eu via que passava muitas coisas, hoje não passa. Hoje não passa, eles estão conferindo muito mais o processo e desclassificando. Nós estamos arrematando muitos processos, ficando em 8º, 7º, 9º, 10º, 5º lugar, por quê? Faça a tua parte. Organize a documentação, como ela tem que ser organizada, solicitada conforme o edital. Chegue no preço que você consiga honrar com relação à logística. O pessoal às vezes não faz conta de logística. Eu mesmo, quando eu vendia equipamentos da área da saúde, o frete era caríssimo, e além do frete ser caro, tinha que incluir um seguro ainda nesse transporte, porque você não vai despachar um equipamento que era praticamente uma caixa de sapato, custava 100, 150 mil, sem um seguro embutido, né? Então, não tinha como fazer isso. Então, a partir do momento que ele entende do preço, principalmente quando entra em consultoria, tudo naquela loucura, eu preciso ganhar, eu falo assim, é uns 6 meses para você entender do processo. Se você entender do processo, custo e como a gente vai vencer e não vencer só no preço, você tem resultado legal para o seu cliente. Agora, aquele cliente que não entende e acha que ele tem que ganhar, e é só chegando em primeiro lugar que ele vai levar, vai ter problemas. Agora, vamos lá. Com relação ao robô. Eu sempre fui contra o robô, Estela. Por quê? Porque o robô falava, mas esse robôzinho vai roubar meu trabalho. Pelo contrário, ele ajuda muito a eficiência, a gente ter mais eficiência, mais resultado para os nossos clientes, porque evita erros. No Randômico, ele era excelente. Posso dizer aqui, abertamente, fiz diversos pregões ao vivo na internet, e tem vídeos mostrando a atuação do robô nesses pregões, em todos os modos. Então, no Randômico, por que ele era excelente? Ele digita muito mais rápido que você o lance. Então, você digitando o lance, demoraria, se não me engano, 6 segundos, uma pessoa demora para digitar um lance, uma pessoa rápida. O robô é 1, 2 segundos, então ele sairia na frente, ele sai na frente. Aí tem aquelas configurações do próprio portal que de tempo e da lei para o robô dar o lance, mas mesmo assim ele saía na frente. Então, no Randômico, era excelente. Tanto que tinha muito questionamento, se podia, se não podia. Nós temos contato aí com as empresas grandes do mercado, a Lance Fácil, a Effect, com relação ao software de lance, e desde que o robô atuasse dentro da lei, dentro da plataforma, não burlando nada, poderia usar. E nós começamos a usar essa ferramenta que trouxe um resultado melhor ainda do que a gente já tinha. Então, no Randômico, excelente. No modo aberto, por que eu oriento você a usar hoje com o novo decreto robô? O modo aberto aconteceu comigo semana passada. Diversos pregões ao mesmo tempo, loucura digitando lance, atendendo o cliente. Eu errei o item e digitei o lance, ganhei o pregão, mas ganhei com o preço errado. E para você explicar isso para o seu cliente e resolver esse pepino? Então, assim, aí o pessoal, mas comigo não acontece. Acontece, pessoal. Eu estou há 12 anos nesse mercado, por mais que eu evito para que isso não aconteça, aconteceu. Então, o robô no modo aberto, você vai configurar ele vai seguir lá os 10 minutos. Você pode configurar para ele dar lance nos 10 minutos, ou
somente na prorrogação. Por que eu oriento ele dar lance na fase aberta também? Não sei, Leonardo, como que funciona no portal, mas o decreto fala que em 10 minutos aberto e depois ele vai para uma prorrogação de 2 minutos. Só que, e eu aprendi porque aconteceu comigo, se no oitavo minuto, do oitavo minuto ao 10º, ninguém der lance, ele não prorroga. Ele não prorroga e daí acaba o pregão. Eu lembro que eu estava no pregão esperando. A hora que eu fui dar lance, acabou. Falei, mas espera aí. E eu não sabia. Aqui a gente aprende na prática muitas coisas. Fui ver, aí fui entender. Então, tem que ter essa atenção, porque às vezes você configura teu robô também para os 10 minutos, só para prorrogação. Se ninguém der lance, ele vai acabar e não vai para prorrogação. Está certo que o decreto diz que o pregoeiro, se não tiver lance, ele pode voltar essa fase. Mas eu não posso ficar esperando uma decisão do pregoeiro, eu tenho que fazer minha parte. Então, no modo aberto, ele vai evitar lance, ele vai evitar erros teu no lance de ficar 5 horas você ali, controlando o tempo. E outra coisa, tem portais que o tempo não atualiza. Você pega o portal de compras, não tem o que falar, é nessa parte 100%. O Comprasnet também. Agora, o Banco do Brasil não atualiza o cronômetro. Então, se você ficar ali esperando atualizar, a hora que ele vai atualizar, você perdeu o tempo. Então, o robô, nessa hora, é excelente. No modo aberto e fechado, no início das mudanças, o robô atuava na fase aberta e na iminência. No lance fechado, ele não dava, pelo menos o que a gente usava, né? Agora, não, eles são configurados para ele fazer todo o processo. Então, ele fica 15 minutos aberto, depois ele vai para aqueles 10 minutos de eminência, aleatório, e depois ele vai para o lance fechado. O que eu tenho o hábito de fazer? O lance fechado eu dou. Eu gosto de estudar os lances dos primeiros colocados, redução de cada um deles, para ver o que eu posso dar. Ontem mesmo participamos de um pregão, onde perdemos, pregão milionário, a gente participa desses pregões da Oi, perdemos para a Oi, né? Perdemos para a Oi, onde no lance fechado a gente reduziu mais de 50% do valor e a Oi chegou a reduzir 65%. E acabou arrematando. Mas ficamos na segunda colocação, faz parte. Eu falo para os clientes que se pregão fosse se eu tivesse uma garantia de resultado, não seria pregão eletrônico, né? Seria carta marcada, alguma coisa assim. E não, pregão é uma disputa onde todos que estão ali têm possibilidades reais de vencer a disputa. Maravilha. Por aí. Eu tenho que complementar, Estela, que esse assunto é delicado, é complexo aí. Quando a gente estava falando com um tempo randômico, tinha muita gente que entendia, inclusive, que era uma disputa desleal, né? Porque você dependia muito do fator sorte, e a questão do tempo que o Éder falou aí era realmente um divisor de água. Você passava mais tempo com o melhor lance, você tinha mais chance de ser sorteado. E era um sorteio, né? Do tempo randômico e ganhar isso aí. Porque você tinha o melhor preço? Não, porque você deu sorte. É o ponto que eu acho que... Eu entendo quando alguém fala, você contava com a sorte e acabava ganhando mais dinheiro. Beleza, mas você estava contando com a sorte. Não era a ideia. O que veio aqui agora, tá? Ele veio para tirar a sorte da conversa e tentar focar no preço. Tá? Então, quando você fala em robô de lance, você não está mais falando em vantagem competitiva, você está falando em automação de processo. E automação de processo é positivo. É tão positivo que o portal está hoje com um projeto de abrir. A gente tem uma API de integração para o comprador. A gente está finalizando a API de integração para o fornecedor, para ele poder falar direto com o robô de lance, poder falar direto com o portal, seguindo as mesmas regras que o portal exige de quem está logado um ser humano na frente dele. Não tem vantagem competitiva aqui, tem automação de processo. Tá? Eu estou vendo o pessoal da Lance Fácil acompanhando aí, eles é uma solução que eles estão lá no canal do YouTube, eles são uma solução que usa crawler de navegador, né? Eles simulam um usuário dentro do navegador. Isso tudo vai acabar ficando ineficiente e não demora em cima disso. E observa que com essa prorrogação automática, e o Éder está certinho, prorroga por 10 minutos, se tiver tido um lance, no intervalo entre 8, por mais 2 minutos, perdão. Se ele tem um lance nos últimos 2 minutos, senão não prorroga mesmo não, encerra nos 10 minutos. E observa que não é prorroga por 2 minutos, ele reseta o cronômetro.
Não é uma coisa que vai no 12, 14, 16, 18. Não. Se você teve um lance nos 8 minutos e 2, ele vai até os 10 minutos e 2. Então, é 2 minutos a partir disso aí. Toda vez que você dá um lance novo, ele pega esse contador de 2 minutos, zera o contador e começa a contar 2 minutos de novo. Tá? E isso, literalmente, chega numa situação, Éder, que, olhando agora pelo lado da administração pública, né, que quer comprar aquilo que ele especificou pelo menor preço possível. Não tem disputa mais gostosa para o comprador público do que 2 robôs bem configurados disputando preço. Sim. Porque a palavra operador aí, né, o termo operador aí é bem configurado. Porque se a pessoa fez besteira, alguém vai ser desclassificado aí porque vai entrar num mergulho sem fim. E não é o que entendeu. Aí, o professor Wesley, que também está da Licita News Online, está aí nos prestigiando no nosso canal do YouTube, falando, robôs são efetivos em licitações que cabem muitos itens. Fora isso, perdeu a velha eficiência. Perdeu. Ela te dá comodidade, é automação. Concordo com o professor Wesley. Tá? E quer saber? Automação é um troço que a gente está fadado a ter que lidar nesse segmento, Éder. Não tem como não ter, né? A gente é o somatório entre inteligência, que é de vocês, os especialistas, que definem a estratégia disso, e máquina para automatizar. Como é que você dá lance em 50 itens simultâneos? Não dá, cara. Você vai deixar passar coisa. Automatiza e você não corre esse risco. Leonardo, isso aí. Aqui, deixa eu só completar isso aí. Eu fiz um post essa semana passada que até perguntaram para mim assim, o que eu visualizo do futuro com relação aos lances no pregão eletrônico. E grava o que eu estou falando aqui, pessoal, que eu não tenho dúvida disso, e foi o que o Leonardo disse também. Eu falei 5 anos, mas não vai demorar 5 anos. Não vai existir esse negócio de ficar dando lance no dedo que eu falo, no pelo aqui. Vai ser tudo automatizado. Ou empresas em parcerias com os portais, ou os próprios portais vão ter essa configuração que a pessoa envia o lance. Por quê? Isso aí facilita a vida, é um caminho sem volta e melhora os preços também para o fornecedor, para o órgão público, como você mesmo disse. É isso aí. Gente, eu vou fazer aqui o meu momento blogueirinha do dia. Então, olha só, pessoal aí que está nos assistindo, nós estamos agora com 28 curtidas. Então, a nossa meta da live de hoje é chegar em 50. A gente adora o like de vocês. Compartilhem sempre também o nosso conteúdo. Ativem o sininho aí para receber as novidades. Não perder nada aqui no nosso canal. Então, eu conto com vocês, hein? Bom, vamos seguindo aqui para a próxima pergunta. Onde encontrar os pregões eletrônicos no modo... Ainda são possíveis hoje em dia? São. Estela, você me permite eu continuar respondendo só para o professor? Eu estava vendo aqui, o professor colocou aqui o da Licita News, eu não gravo o nome dele. Professor Wesley. Realmente, a minha visão que eu tinha antes, até falei com ele esses dias e falei para ele de novo, não gravo o seu nome. A visão que eu tinha também esses dias do robô, a gente usava robô só quando tinha muitos itens. Realmente, quando tem lá vários itens, como que eu vou dar lance em vários itens ao mesmo tempo? É complicado. Só que hoje a gente tem visto que alguns pregões de valor expressivos, o cliente chega até nós falando assim, Éder, eu quero você para atuar nesse pregão, só que eu quero que você use o robô. Ele não confia por ser muito alto o valor que eu faça manualmente, mas mesmo manualmente, aconteceu já casos de, na hora da atuação, ter uma falha e eu ter que atuar sem o robô e ter um resultado legal também. Mas a recomendação, geralmente, é quando tem muitos itens. Quando tem pouco, você consegue até fazer. Agora, no aberto, você não vai ficar ali um tempão digitando. Deixa a ferramenta fazer o trabalho. Só que, às vezes, outra coisa que precisa entender, não é só configurar o robô, largar, virar as costas e voltar a hora que deixar acabar. Não. Você precisa acompanhar o processo, porque pode ter uma trava do portal, trava do sistema, queda de internet, o preço caiu muito e, às vezes, você tem uma margem, você consegue configurar e reduzir um pouco mais. Mas dá para fazer tudo isso aí. E pensando na pergunta agora, respondendo a pergunta da Estela, onde encontrar esses pregões?
compra o Banco do Brasil mesmo, como eu disse, 50% ou até mais dos pregões que a gente participa é no randômico. Agora, um cuidado que precisa ter é assim, eu vejo isso todos os dias. A gente pega um edital, está lá escrito assim, randômico. Aí a pessoa pega e quem está analisando, fala, opa, esse é randômico, eu não vou precisar incluir a documentação. Só que na hora que você vai cadastrar no portal, ele está como aberto ou aberto fechado. Isso acontece direto, tá? Isso aí eu estou falando de prática. E daí, se você não se atenta a isso, você vai cadastrar pensando que é o randômico, não se atentou de incluir documentação e proposta, e a hora que abre para disputa, você está desclassificado porque não incluiu a documentação conforme o decreto. Então, isso aí ainda acontece, não só no Banco do Brasil, mas alguns portais que a gente participa ainda vê que no edital está de um jeito e no escrito, às vezes no edital está escrito randômico, só que ele vem dizendo também do decreto, então tem muitas coisas confusas ainda. Como que a gente tira essas dúvidas? Acessando o portal, ver como que está o cadastro no portal e até mesmo questionando isso ao órgão. Então, existe pregões ainda no randômico, muitos pregões, e principalmente em portais que eu não me lembro se o Leonardo disse de existir isso no portal de comprovação. Eu acho que ainda tem, porque municípios ainda fazem pregão no randômico, né? O que acontece, Éder? Se tem uma discrepância entre o que está escrito no edital e a regra que está aplicada no portal, pelo amor de Deus, eu estou falando para todo fornecedor que está nos assistindo, entra com pedido de impugnação, pelo amor de Deus. Né? No mínimo com pedido de dúvida, se não quiser ser uma dúvida para esclarecer. Mas, Leonardo, sabe o que acontece muito errado. Aqui? Tem que dar certo. Mas, tem que estar coerente o que está escrito no papel e qual foi a técnica que o cara colocou. Que acontece, eu não tenho dúvida que acontece. Mas vocês têm que piar. Se vocês não reclamam, o cara não muda. Mas deixa eu te explicar o que acontece. Quando o pessoal chega até nós, muitos chegam assim para participar de um processo pontual, ele chega depois dos 3 dias úteis. Aí, daqueles 3 dias, eu não consigo fazer mais nada. Quando eu tenho tempo hábil, claro, é questionado e impugnado. Mas quando está no 3 dias, aí eu já não tenho que fazer mais nada. O que eu faço? Eu atuo no pregão conforme o portal, questiono o pregoeiro, mas não dá para mudar, né? Não dá para você impugnar esse edital. Eu costumo dizer, aliás, acho que foi semana passada, a Estela vai me corrigir se ela lembrar, que eu falei exatamente sobre isso. Ou talvez tenha sido num treinamento dos vários que eu tenho sido convidado para dar uma palhinha como plataforma, né? Conversar um pouquinho a respeito disso. Gente, sempre que você tiver uma chance, mesmo que tenha passado o prazo legal, faz a dúvida. Se você ainda consegue mandar a dúvida, faz a dúvida. E é uma recomendação que eu faço para todo pregoeiro, não importa se é extemporâneo, chegou um pedido, lê, toma conhecimento, não simplesmente joga na lata do lixo e finge que isso não aconteceu porque é extemporâneo. Você pode até depois julgar dessa forma, extemporâneo, não vou fazer nada. Mas lê o que a pessoa está fazendo. Porque se alguém perdeu o tempo dele para escrever um documento, para dizer, olha, você está fazendo alguma coisa errada aqui, o mínimo você tem que saber se não é um louco. Porque você pode, enquanto pregoeiro, estar cometendo um erro. Tá? E esse erro, se não for te afetar antes, no prazo, tipo, já passou o prazo, não vai afetar no momento, pode afetar depois. Que aí a pessoa perde o item por conta de alguma coisa disso, perde o pregão por alguma coisa disso, vai entrar num recurso, vai mostrar que o modo de disputa apontado foi diferente do que estava no edital e muito provavelmente vai ganhar. Aí sabe quem é que perdeu? Perdeu foi a sociedade, cara. O negócio não foi feito, a necessidade do cidadão não foi atendida e o servidor público vai ter que trabalhar mais. Então, para evitar esse tipo de coisa, daqui a pouco eu vou ler de novo, que eu estou vendo que a conversa está crescendo aqui no chat do YouTube também. Mas só para... mas só para fechar o raciocínio, tá? O pregoeiro responsável toma conhecimento disso. Por quê? Porque é muito mais fácil, mesmo que o prazo já tenha passado, ele corrigir um detalhe operacional, uma regra, um problema de edital antes da abertura de proposta do que depois. Antes, ele no máximo vai prorrogar um prazo e vai salvar o processo dele.
Tá? Se ele resolve seguir em frente e vai perder o processo lá, lá num recurso, às vezes até numa ação judicial depois, olha o tempo que se joga fora, Éder. Então, eu sei que nem todo mundo faz, mas essa é uma recomendação que eu faço de peito aberto, doa quem doer. Escuta o seu licitante, escuta a pessoa que está do outro lado. Tá? Ele pode estar falando besteira? Pode. Nem sempre é uma reclamação razoável, tá? Tá? Mas às vezes ele não está falando besteira, não. Ele também pode estar fazendo uma coisa que vai economizar tempo, de novo, para a sociedade. Que ninguém compra, não tem compra pública que não tem interesse social por trás. A sociedade demanda algum serviço ou algum produto. Então, você adiar isso é ruim para quem? Para todo mundo. De novo, para a cadeia, o negócio que não acontece, o servidor público que trabalha demais e o cidadão que não tem a necessidade dele atendida.